Jeremias 18, versículo 1 em diante. Jeremias 18, de 1 ao 6. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A parábola do vaso do oleiro. O profeta Jeremias, ele estava em uma fase difícil, porque no seu ministério ele estava pregando a uma nação o arrependimento de pecados, mas essa nação era uma nação desobediente a Deus, e uma nação que estava seguindo os falsos profetas, e uma nação que estava adorando falsos deuses. Então Deus, ele falou com Jeremias e disse: Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá tu ouvirás a minha palavra, ou as minhas palavras. E nessa noite nós iremos aprender sobre 3 verdades do vaso na mão do oleiro. Primeira verdade: Deus é o oleiro. Nossas vidas não estão nas mãos de uma força invisível, tampouco estamos sujeitos ao que se chama destino cego. Nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, ele é o oleiro, e a palavra de Deus diz em Isaías 64:8: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu é o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Aleluia. Deus, ele não é somente o nosso Criador, mas ele é o nosso Pai. E o Pai, ele quer que o Filho ande no caminho correto. O Pai, a Bíblia diz que ele disciplina o Filho, porque ele ama o Filho, e ele não quer que o Filho vá para o inferno. Então Deus, sendo o nosso Pai, Deus sendo o nosso Criador, ele tem um plano na minha vida e na sua vida. Amém? Quando Deus, ele falou para Jeremias: vai até na casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. A palavra de Deus diz ali que Jeremias viu o oleiro trabalhando com barro, e o oleiro, quando ele está trabalhando com barro, o barro não tem nenhuma forma concreta, mas o oleiro já tem na sua mente o que ele quer fazer. Se ele quer fazer um jarro, se ele quer fazer uma tigela, ele já tem na mente. Ele está trabalhando ali com barro na sua mão, mas ele já sabe o que ele quer fazer. Assim, quando Deus, ele começa a trabalhar em nossas vidas, quando ele começa a nos amassar como o barro que nós somos, porque a palavra de Deus diz que nós somos pó, nós somos barro. Quando Deus fez o homem, fez a mulher, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E assim como nós somos o barro e Deus é o oleiro, Deus já tem na mente dele a obra que ele quer fazer em cada um de nós. Ele já tem na sua mente
qual o plano dele na sua vida. Ele já tem na mente dele, e ele vai começar a traçar esse plano através de dar forma ao barro. A Bíblia diz aqui que o oleiro estava ali amassando o barro, e ele estava dando forma a um jarro, a um vaso, mas o vaso quebrou-se nas suas mãos. Por que esse vaso quebrou nas mãos dele? Porque aquele barro era um barro duro, era um barro inflexível. O Senhor está mostrando assim: o povo de Israel era um povo que não dava ouvido à palavra de Deus, era um povo de coração duro. E quando ele começava a moldar esse povo, o vaso quebrava, porque o povo era inflexível, não deixava as coisas, não deixava os falsos deuses, e não seguia a vontade de Deus. Jeremias, ele viu claramente, meus irmãos e irmãs, aquele vaso quebrar, como o vaso que fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Isso aí, Deus muitas vezes ele está moldando o vaso. O Senhor dizendo: a minha vontade é essa na tua vida, a minha vontade é essa na tua vida, mas o barro fica inflexível. Não, eu quero ir para esse outro lado, eu quero ir para esse outro lado. Aí o vaso acaba quebrando, e não se torna um vaso como Deus quer, porque o barro ele está inflexível. Mas a palavra de Deus diz que o oleiro, ele, que é Deus, ele tem um plano na vida daquele barro, como eu e você somos barro, ele tem um plano em nossa vida, e ele tem também o poder para realizar esse plano. Aleluia. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, versículo 21, diz o seguinte, Romanos 9, 21: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro tem o poder para fazer daquele barro um vaso de honra. Amém? Por isso que quando ele estava ali, Jeremias, ele estava vendo o oleiro fazer o vaso. Quando o vaso quebrou-se na mão dele, o oleiro tornou a fazer do mesmo barro outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Aqui está dizendo: Deus tem um plano na tua vida, mesmo que muitas vezes você pareça inflexível para com a palavra de Deus, mesmo que você tenta resistir, mesmo que quando ele está tentando fazer o vaso quebra, o oleiro vai de novo, vai fazer o outro vaso do mesmo barro, e ele vai fazer conforme a vontade dele, porque o que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus falou: Jonas, vai para a cidade de Nínive, vai pregar naquela cidade. A vontade de Deus era que Jonas fosse o grande profeta, pregador da palavra, mas Jonas não quis ir. Ele não quis obedecer à vontade de Deus. Jonas fugiu, mas você conhece a história. Jonas fugiu, mas Deus foi atrás dele. Não adianta fugir. Se é escolhido por Deus, se tem um chamado de Deus, não adianta fugir, que Deus vai atrás e vai realizar a obra que Ele quer realizar na tua vida. E aconteceu com Jonas dessa forma. Ele fugiu, mas o Senhor foi atrás, através da tempestade. O Senhor foi atrás, através do grande peixe, até que Jonas se humilhou e disse: eu vou fazer a tua vontade, Senhor. E quando Jonas se rendeu à vontade do Senhor, a palavra de Deus diz que Jonas ganhou
mais de 130 mil pessoas com uma pregação de 3 dias. 130 mil pessoas que eram cruéis, pessoas daquele reino de Nínive, pessoas que estavam condenadas à morte do juízo de Deus, mas Deus tinha um plano naquelas vidas, naquelas 130 pessoas, e Deus queria usar o vaso escolhido chamado Jonas. Mas quando Jonas se humilhou diante de Deus, e ele disse: eu quero fazer a tua vontade, Deus disse: vai à grande cidade de Nínive e prega a minha palavra, e prega o juízo. E lá ele pregou, e aquelas pessoas se converteram. Deus, Ele é como oleiro, Ele trabalha o barro para fazer o vaso, mas se o vaso quebrar no meio do caminho, Ele faz de novo. Se quebrar, Ele faz de novo, porque Deus, Ele é paciente. O oleiro trabalha pacientemente o barro, moldando com ternura a sua forma. Amém? Assim Deus, Ele dirige pacientemente em nossa vida, procurando cumprir a sua vontade. A Bíblia Sagrada mostra de alguns homens, exemplo de alguns homens, que Deus, Ele trabalhou na vida deles por um tempo. Abraão, Deus trabalhou por um tempo na vida dele. José, Davi, os discípulos, inclusive Pedro andava com o Senhor Jesus. Pedro havia confessado o nome de Jesus, mas Pedro não era convertido. Antes do Senhor e a cruz do Calvário, Ele falou o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, hoje tu vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: jamais eu te negarei. Aí o Senhor falou para Pedro: quando tu te converteres, ajuda teu irmão, ajuda os teus irmãos. Pedro não era convertido, andou com Jesus, viu o Senhor fazer milagre. Pedro fez milagres, Pedro curou no nome de Jesus, Pedro expulsou o demônio no nome de Jesus, mas não era convertido. E o Senhor falou para ele que quando ele se convertesse, ajudaria seus irmãos. O Senhor Jesus, Ele teve paciência com Pedro. Ele estava moldando Pedro. E quando Pedro se converteu, se tornou um grande vaso de honra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele pregou, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele recebeu ali a unção do Espírito Santo, lá em Atos 2, e ele pregou a palavra de Deus, e a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, porque ele foi moldado segundo a vontade do Senhor. O Senhor Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi até usado pelo diabo uma certa vez, quando o Senhor Jesus Cristo disse que era necessário que ele fosse escarnecido, humilhado pelas autoridades, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, pelo povo, e ele tem que ser sacrificado, crucificado, e depois ele ressuscitaria no 3º dia. Pedro, usado pelo diabo, chamou o Senhor Jesus de lado e disse assim: isso não vai acontecer contigo. Aí o Senhor Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não conheces os planos de Deus, somente os planos dos homens. Pedro estava sendo usado pelo diabo. Pedro estava ainda sendo moldado pelo Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus faz em nossa vida. Ele tem paciência, Ele vai nos moldando. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá em João 6: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Ele não lança fora, Ele faz a obra, Ele molda com paciência até o ser humano, até o servo de Deus, a serva de Deus se tornar um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Amém? A terceira verdade é que o homem é o barro. Nossa composição, lá em Salmo 103, 14, a Bíblia diz que o Senhor fala que Ele nos conhece, Ele conhece a nossa essência, Ele sabe que nós somos pó. A argila é pó misturado com água e não tem grande valor. A maior qualidade da argila é que ela rende.
à medida que cede nas mãos do oleiro, pode tornar-se algo de grande valor. Ou seja, uma pequena porção de argila na mão de um oleiro pode se tornar uma coisa grande. Uma pequena porção de argila que não vale muita coisa, na mão de um oleiro pode se tornar uma coisa caríssima, porque o oleiro, ele tem o poder para moldar aquela argila conforme ele quer que ela seja moldada. Mas se o barro não ceder, ele é quebrado. Como nós falamos aqui, o barro que não é maleável, que não é flexível, ele pode se quebrar. Isso mostra, quando nós queremos que Deus faça a obra em nossa vida, como nós vimos aqui em Romanos, Deus, ele quer completar a obra em nossa vida. O plano de Deus para nós pode ser arruinado por nossa própria desobediência. Muitas vezes alguém pode adiar o plano de Deus por causa da desobediência. A pessoa desobedece a Deus, Deus está moldando aquela pessoa e de repente a pessoa desobedece e aí esse plano fica adiado. Mas se Deus tem um plano, Ele vai cumprir esse plano. Amém? A vida, aqui é a terceira verdade, né? A primeira verdade, que Deus é o oleiro. A segunda verdade é que nós somos, o homem é o barro. E a terceira verdade é que a vida é a roda. A roda do oleiro no tempo de Jeremias era uma roda que gira rapidamente. A velocidade da roda, ela é controlada pelo próprio oleiro. Ele ficava girando a roda com os pés, ele pedalava assim, à medida que ele colocava força, a roda girava bastante para ele moldar o vaso. 3 fatores na formação da argila: velocidade da roda, pressão aplicada pelas mãos do oleiro e o rendimento do barro. O oleiro, ele controla a pressão que ele está fazendo sobre o barro é controlada pelo oleiro. Ele pode pressionar muito, ele pode pressionar pouco, depende do barro, né? Se o barro for maleável, ele não vai pegar muita pressão não, mas se ele for duro, a pressão vai ser maior, né? A pressão vai ser maior no barro. Ele organiza as circunstâncias da vida que nos moldam. Ele está controlando a minha vida e a tua vida, amém? É a roda, a vida é a roda. Então o Senhor, Ele providencia circunstâncias em nossa vida, conforme a vontade dEle, para nos moldar, segundo a vontade dEle. E muitas vezes acontecem coisas que para nós parecem coisas ruins, mas a palavra de Deus diz aqui em Romanos, capítulo 8, e versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem, quando falamos o bem espiritual, o bem para a comunhão com Deus. Muitas vezes acontecem coisas ruins em nossa vida e nós não sabemos que é permissão de Deus. É Deus deixando aquilo acontecer para moldar a minha vida e a sua vida conforme a vontade dele. Amém? Então, em Jeremias, para concluir, em Jeremias capítulo 18, versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Jeremias, ele viu que o vaso de barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como o vaso inflexível. Aquele povo era muito desobediente, mas Deus, irmãos, não desistiu daquele povo. Aquele povo virou as costas para Deus, mas Deus não desistiu dele. Deus, Ele não desiste de nós. Muitas vezes nós desistimos dele.
desiste de fazer a vontade dele, mas ele não desiste de nós. Ele fica insistindo, mesmo que nós sejamos desobedientes à palavra dele, mesmo que nós não queremos o toque dele, ele fica insistindo. E ele pode fazer da mesma forma hoje, em mim e em você, quando nós permitimos ele fazer. Mas por que não deixar Deus, o grande olheiro, fazer o que ele quer? Eu quero que você entenda nessa noite que Deus, ele te ama, e quando você entregou a vida para o Senhor Jesus, você chegou até Deus, porque a palavra de Deus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você recebeu Jesus como Salvador, você chegou até Deus. E Deus, ele, sendo o grande olheiro, ele está te moldando para que você seja um vaso de honra aqui na terra, e está te preparando também para ser um cidadão lá no céu, para todo sempre, em santidade, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esqueça disso. Deus está te moldando. Aceite o oleiro trabalhar na sua vida, e você será um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Amém?